Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Maravilhas do Brasil. Provavelmente você já sabe que o estado do Rio Grande do Sul tem cidades incrivelmente lindas e uma cultura fenomenal, como por exemplo, a cidade de Gramado e a capital do estado, Porto Alegre. Mas nesse vídeo eu não vou estar falando desses destinos já conhecidos e nem das grandes cidades do estado. No vídeo de hoje eu vou mostrar as 10 menores cidades do Rio Grande do Sul. Lembrando que eu vou estar usando aqui os dados do censo de 2022 para fazer esse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer as 10 menores cidades do estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar a nossa lista com o município de Quatro Irmãos. Esse pequeno município fica localizado a aproximadamente 350 km da capital Porto Alegre. O nome Quatro Irmãos se remete aos proprietários das terras dessa região em 1909, que são Clementino, David, José Gaspar e Antônio, que possuíam quase 94 mil hectares de terra, fazendo parte do município de Passo Fundo. Infelizmente, eu não consegui encontrar muitas informações sobre a família, como a sua história, sobrenome e sucessores dela. Bom, no município de Quatro Irmãos, os fatos referentes à imigração judaica são os pontos mais fortes nessa região, considerando que os primeiros imigrantes chegaram entre 1911 e 1913. A história de Quatro Irmãos é marcada por dois importantes símbolos. Um deles é o antigo hospital transformado em um memorial da imigração judaica e que foi revitalizado em 2012 com a participação da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. O outro ponto é o cemitério israelita, que em 2024 completou 27 anos do seu tombamento como patrimônio histórico. E com uma população estimada em 1.552 pessoas, Quatro Irmãos fica na nossa 10ª posição. Seguindo a nossa lista, vamos falar agora do município de Santa Teresa. Bom, Santa Teresa é um município do estado do Rio Grande do Sul, fundado em 20 de março de 1992. A colonização do município começou em 1885 por imigrantes italianos e poloneses que se instalaram às margens do rio Taquari, na linha José Júlio. Na época, o transporte era feito por balsas pelo rio Taquari até a capital do estado, Porto Alegre. Sua arquitetura eclética mantém os elementos culturais trazidos do norte da Itália, sendo frequentemente comparada à das aldeias dessa região. O nome do município foi escolhido pelo engenheiro-chefe da Comissão de Colonização, Joaquim Rodrigues Antunes, em homenagem à sua esposa, Teresa. Com uma população estimada em 1.505 pessoas, Santa Teresa fica com a nossa 9ª posição. Montauri, localizada a 235 km da capital, a história do município começa com a chegada dos colonos italianos em 1904. O nome Montauri se dá uma homenagem ao Dr. José Montauri de Aguiar Leitão, engenheiro civil e responsável pela divisão de terras da região em linhas. Falando uma breve evolução do município, em 1936 Montauri passou a ser distrito de Gaporé. Em 1960, ela passou a fazer parte do município de Serafina Corrêa. Em 1988, Montauri foi elevado à categoria de município. Na sua economia, a principal atividade econômica é a agricultura e também pela produção de vinhos. Inclusive, ela é bem conhecida por isso. Paisagens. Falando um pouco das paisagens, Montauri é conhecido por sua beleza natural, com vales verdejantes e colinas suaves. Uma curiosidade é que Montauri era o único estado brasileiro cuja totalidade da população se declarara branca no censo de 2000. Já no censo de 2010, a população branca era de 99,1%, a maior proporção entre todos os municípios brasileiros e empatado com o município também gaúcho de Três Arroios. A cidade fica localizada entre a Serra e o Planalto Rio-Grandense, com uma população de 1.499 e fica na nossa 8ª posição. Guabiju. O nome da cidade é peculiar, se assim como você não sabe, existe uma fruta nativa brasileira com o nome científico de Misciantes pungens. Eu não sei como é que se pronuncia essa palavra, mais conhecida como Guabiju. E daí que vem o nome do município. Como na região cresciam muitos guabijuzeiros, que é assim que é chamada a árvore que dá o fruto guabiju, e assim esses guabijuzeiros serviam como ponto de referência para os descendentes de imigrantes italianos que procuravam um local para fixar residência. Ao cultivar áreas antes de pertencentes e fazendeiros, os colonos formaram um pequeno núcleo habitacional, logo denominado Guabiju. A agricultura e pecuária promoveram o desenvolvimento local, que de uma pequena vila passou a município. No ano de 1988, o município foi emancipado de Nova Prata. Localizado a 250 km da capital, Guabiju tem uma população de 1.417 habitantes e fica com a nossa 7ª posição.
Tupanci do Sul. Essa é uma cidade simples e acolhedora. Infelizmente eu não consegui achar muitas informações com facilidade sobre essa cidade. Segundo o IBGE, Tupanci do Sul tem uma formação étnica principalmente italiana e português. O nome é de origem tupi-guarani e significaria Mãe de Deus. Em 1992 foi elevada à categoria de município. Segundo o censo mais atual, a população é estimada em 1.374 habitantes e fica localizado a 310 km da capital, e assim ocupa a nossa sexta posição. Quinta posição fica com o município de Carlos Gomes. Falando um pouco aqui da sua história, a colonização do município se iniciou por volta de 1907, por intermédio de poloneses, onde os primeiros bravadores eram imigrantes oriundos da Polônia, das colônias de São Marcos, Bento Gonçalves, Veranópolis, Guaporé, Garibaldi e Alfredo Chaves. Todos pioneiros dedicaram-se à agricultura, e nessa época foi distrito de Passo Fundo. Em 1945, passou a ser o nono distrito de Erechim e com a emancipação do município de Gaurama, em 1955 é elevado a terceiro distrito. Em 1959, com a emancipação do município Viadutos, fica sendo o segundo distrito, integrando com a sede o novo município. O município de Carlos Gomes foi criado no dia 20 de março de 1992, pela Lei Estadual número 9.540, após a consulta plebiscitária realizada em 10 de novembro de 1991. Foi formado pelo desmembramento e áreas pertencentes ao município de Viadutos, Rio Grande do Sul, e sua instalação deu-se a 1º de janeiro de 1993 com a posse do primeiro prefeito, vice-prefeito e vereadores. O nome Carlos Gomes vem da existência de uma banda musical que era muito querida pela comunidade e tocava músicas do compositor Carlos Gomes. Carlos Gomes fica a 350 km de distância da capital e com uma população de 1.368 habitantes, e assim ocupando a nossa quinta posição. Quarta posição, Engenho Velho. Até cerca de 1920, a região que viria a ser o município de Engenho Velho era ocupada por um pequeno povoado às margens do Arroio Lajeado dos Lopes. Na época, a maior parte das terras pertenciam a Antônio Valério, conhecido pela alcunha de Capitão Valério. Devido à numerosidade de sua família, o vilarejo era conhecido por Povoado dos Valérios. Durante os anos 1940, houve uma intensificação do povoamento da região que eventualmente levou à escassez da madeira e subsequente desativação da primeira serraria do povoado, chamado de Engenho pelas famílias de origem italiana da região. Então assim é a origem do atual nome do município, Engenho Velho. Localizado a 360 km da capital e com população de 1.296 habitantes, Engenho Velho fica na nossa quarta posição. Agora entrando no nosso top 3 das menores cidades do estado, Coqueiro Baixo ocupa a nossa terceira posição. A colonização italiana deixou marcas em todas as comunidades do município. Isso é percebido pela edificação de igrejas e de vários capitéis religiosos, que manifestam também a fé pelo catolicismo pregado até hoje pela maioria da população. As marcas da colonização também se manifestam na alimentação, no modo de falar, viver e principalmente nas diversões, destacando-se o Festival da Canção Italiana. Fica localizado a 170 km de distância da capital e com a população de 1.170 habitantes, ela ocupa a nossa terceira posição. Com a nossa honrosa segunda colocação, fica o município União da Serra. O início da colonização do município União da Serra data do final do século XIX. Por volta de 1880, com a chegada da família Galeazzi e Giordani, no local onde mais tarde denominou-se Pulador, antigo formigueiro. Por volta de 1908, inicia-se a colonização de Oeste, onde hoje é o atual centro da União da Serra. Na década de 1950, os distritos já foram considerados os maiores produtores de figo da região. Contudo, a ausência de ligação asfáltica afastou uma série de investimentos ainda na década de 1970, quando havia sido desenvolvido um projeto ligando Passo Fundo a Guaporé, passando por essas localidades. Emancipou-se politicamente de Guaporé em 1992, a partir de um estudo técnico e consultas populares. Essa, sem dúvidas, é uma das pequenas cidades com mais pontos turísticos dessa lista, como por exemplo as Cachoeiras, os Saltos do Pulador, Cascata União da Serra, o Parque Aquático, Gruta Natural e muito mais. Localizada aproximadamente a 250 km de distância da capital e com a população estimada em 1.170 habitantes, União da Serra ocupa a nossa segunda posição. E finalmente chegando no nosso campeão da lista, o município de André Rocha.
Emancipado de Lagoa Vermelha no ano de 1988, foi batizado em homenagem ao desembargador Manuel André da Rocha, que foi o primeiro juiz da comarca de Lagoa Vermelha, e participou ativamente da defesa do município, que havia se tornado o reduto republicano durante a Revolução de 1893. Localizado a 225 km de distância da capital e com população de 1.135 habitantes, André Rocha foi o menor município do estado do Rio Grande do Sul, segundo o último censo realizado em 2022. Então chegamos aqui ao fim do vídeo e agora eu queria saber de você, qual dessas cidades você mais gostou e se você já visitou alguma ou então já conhecia ou você até já morou em algumas dessas. Comenta aí que eu quero saber. Se inscreva no canal e acesse aí também ele para mais vídeos sobre lugares para você conhecer do Brasil. Então deixe o like para apoiar o trabalho e até a próxima.